A paz do Senhor a todos, Deus abençoe sua vida. Este é o canal Semeando a Palavra e nós vamos a mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Antes de mais nada, eu quero fazer o convite que eu sempre faço, o pedido que eu sempre faço. Não esquece de compartilhar esta mensagem com os seus contatos, compartilhe com todos que você conhece. Também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E principalmente, deixe o seu comentário, deixe o seu like. Isso aí vai fazer com que nós possamos crescer nesta plataforma. E assim você também vai estar me auxiliando, me ajudando a enviar esta mensagem para muito mais pessoas. O meu sonho, o meu interesse é que esta mensagem possa alcançar as fronteiras da nossa cidade, as fronteiras do nosso estado e até do nosso país. E eu dependo de você para isso. Me ajude nesse sentido, que você vai estar ajudando a semear a palavra do Senhor. Nós vamos agora a uma breve vinheta e logo em seguida vamos dar início. Aguarde só mais um momento. Muito obrigado por você ter me aguardado até aqui. Nós vamos a uma mensagem, a mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Se você tiver de posse da sua Bíblia, abra comigo no livro de Mateus, capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 25. Diz assim a Palavra do Senhor: Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas? Observe as aves do céu, que não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos ou com o que nos vestiremos, porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Queridos, esta é uma passagem da Palavra do Senhor que é muito interessante. Ela fala sobre ansiedade. É mais ou menos isso que nós vamos estar tratando no dia de hoje. Ansiedade. O nosso maior problema é justamente com as ansiedades. Nós somos ansiosos. O ser humano, de certa forma, eu acho que muito em função do tempo que nós estamos vivendo, se tornou muito ansioso. Anos atrás, a gente sabe que esse problema chamado depressão, síndrome do pânico, essas coisas não existiam. Eu, quando criança, nunca ouvi falar de pessoas depressivas. Quando garoto, meus pais trabalhavam muito, se viravam de todo lado para poder manter a casa, sempre o suprimento necessário, mas não havia de forma nenhuma essa ansiosidade que existe nos dias atuais. Então, nós precisamos nos dias de hoje, através da Palavra de Deus, nos orientarmos sobre como devemos agir, de como devemos caminhar. E esse trecho que nós lemos aqui, ele fala muito bem sobre isso. O próprio Jesus falando, através de Mateus, ele fala sobre justamente a nossa ansiedade que existe pelo que nós vamos comer, o que vamos vestir, onde nós vamos morar. Isso é uma ansiedade que nós temos na vida e isso aí traz ao longo do tempo muitas preocupações e muitos problemas. Tem pessoas que elas vivem à base de remédio.
Por quê? Porque existe uma ansiedade muito grande na pessoa e ela não consegue se controlar. Então, nós precisamos, através da palavra de Deus, nós precisamos controlar isso, olhar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E isso, infelizmente, acontece muito nas pessoas que estão fora dos caminhos do Senhor. Até mesmo na igreja nós sabemos que tem pessoas assim, mas é muito menos. Lá fora no mundo a situação é muito complicada. Eu falo para vocês, há anos atrás, quando eu ainda estava distante de Jesus, eu andei alguns anos distante dos caminhos do Senhor, porque na minha adolescência, meus pais também muito preocupados com a questão trabalho, com a questão conquista, eles num determinado tempo da vida, eles deram uma afastada dos caminhos do Senhor. E isso nos trouxe no caso para mim, trouxe também um afastamento e que, de alguma forma, como jovem, a gente acaba se empolgando com outras coisas desta terra e, para voltar para os caminhos do Senhor, demora muito, alguns até nem voltam. Mas, o que acontece, né? O que aconteceu naquele tempo? Naquele tempo, naturalmente, já uma certa ansiosidade da parte dos meus pais, nós nos afastamos do caminho. E eu, depois, mais tarde, adulto, cresci, me tornei profissional na área de construção civil, me formei técnico, fui trabalhar numa empresa. E depois que eu fui trabalhar nessa empresa, eu tive meu tempo de batalha ali dentro para poder conquistar, para poder galgar os degraus que eu queria para poder chegar numa condição melhor na minha vida profissional. Isso foi gratificante, foi muito bom. Porém, eu sofri muito com aquilo, porque havia uma ansiosidade muito grande em mim para poder alcançar as coisas que eu tinha planejado no meu coração, e as coisas não acontecem de um dia para o outro. E se a gente não entender isso, a gente vai de alguma forma criar um clima de muitos problemas na nossa questão psicológica. Eu tive muitos problemas na época. A minha ansiosidade me causou muitos problemas. Eu acordava no meio da madrugada, muitas vezes com a mente girando a 1000 por hora. Por quê? Porque eu ia dormir pensando no dia seguinte, eu já ia planejando o dia seguinte, como a Bíblia fala, no verso 34, basta para cada dia o seu mal, mas eu já estava um dia antes, eu já estava fazendo uso daquilo na minha vida, eu já estava trazendo coisas, por exemplo, ansiosidades dentro de mim, que eu teria que resolver no outro dia. Aquele momento era momento para dormir, era para descansar, era para pôr a cabeça em ordem, e eu não fazia isso. Então, isso me trouxe muitas consequências, isso me trouxe muitos problemas. E hoje, nos dias atuais, a gente vê que isso está acontecendo muito, dentro das igrejas estão acontecendo isso. Pessoas muito preocupadas, as pessoas, elas esquecem que nós temos um Deus que supre todas as necessidades. Elas esquecem que nós temos um Deus que cuida de nós, que cuida, que dirige os nossos caminhos, e nós muitas vezes queremos que Deus faça isso, mas daqui a pouco nós vamos e tiramos da mão dele. Nós resolvemos fazer do nosso jeito. E isso tem trazido muitos problemas para a humanidade, tem trazido muito problema para famílias, jovens muitas vezes doentes tomando remédio. Tem muitos jovens que estão tomando remédio para poder dormir. Tem muitos jovens que estão tomando remédio por causa de depressão e ansiosidade. E é uma coisa que está acontecendo no nosso tempo, e que, se a pessoa entender, ela vai compreender que aquilo não pode estar acontecendo com ela e tem como evitar. Eu me lembro que quando eu voltei para os caminhos do Senhor, depois de um determinado tempo, sabe, sendo monitorado pela palavra de Deus, sendo instruído pela palavra de Deus, e pessoas que eram minhas lideranças, que me ajudaram nessa área, a minha esposa percebeu isso em mim. Por quê? Porque ela, depois de um tempo, ela falou que eu já não acordava mais no meio da noite, eu não falava. Ela disse que muitas vezes eu conversava no meio da noite, que parecia que eu estava no setor de trabalho, falando com as pessoas, muitas vezes de forma até um pouco autoritária ali, dando ordens para as pessoas do que tinha que fazer. E isso que é isso? Ansiedade. Isso causa depressão com o tempo, mas glória a Deus que o Senhor Jesus me alcançou antes disso. Mas depois disso eu cheguei a ver muitas pessoas pelo meio do caminho. Eu tinha um colega de trabalho que teve um dia que eu achei que aquele homem ia ter um infarte no horário de trabalho, por causa de uma situação que ele estava vivendo ali,
e que aquilo estava trazendo um transtorno na vida dele. Um dia, conversando com a esposa dele, ela falou: Milton, graças a Deus que você entrou no caminho do meu marido. Por quê? Porque ele ouve você. Você tem umas palavras que você passa para ele e aquilo traz uma certa tranquilidade no coração dele, e ele está entendendo isso. E essa pessoa, aos pouquinhos, ela foi, vamos lá, de alguma forma eu fui ajudando aquela pessoa a ser moldada. Ele era uma pessoa muito, muito inteligente. É um grande amigo meu até hoje. Porém, essa pessoa tinha esse problema da ansiedade. As pressões do dia a dia na vida dele causavam muitos problemas. Essa pessoa começou a vir na igreja. Essa pessoa começou a ouvir a palavra de Deus, e ela parou para me ouvir, que era um servo de Deus naquele tempo, que foi colocado na vida dela. Então tudo isso trouxe uma transformação. Então o que eu quero trazer para nós hoje, como ensinamento da palavra de Deus? Ansiosidade, ela é uma coisa que acontece sim, mas se nós estamos amparados pela palavra do Senhor, com certeza a gente vai conseguir lidar melhor com isso. A gente vê aqui na palavra de Deus, o verso 34 que eu li: basta para cada dia o seu mal. Não podemos sofrer por antecipação. Nós temos que buscar na palavra de Deus as respostas para aquilo que nós estamos querendo. E muitas vezes nós não fazemos isso. Nós deixamos que a ansiedade tome conta da gente. Nós deixamos que a ansiedade nos coloque numa situação de dificuldade. Então tudo isso tem que ser muito bem visto na nossa vida, para que a gente não venha sofrer. Eu oro todos os dias e peço para Deus que o Senhor direcione minha vida de uma forma que eu venha lidar bem com as pressões. E isso, queridos, é uma situação que acontece na vida de muitas pessoas. Hoje nós vivemos num tempo, numa vida que é muito corrido. A mente da pessoa anda a 1000 por hora. Então, se nós não tivermos esse controle, a gente vai com certeza sucumbir pelo meio do caminho. Aí virão os problemas de saúde que você não sabe de onde veio. Cuidado com a ansiedade. Lembre-se disso aqui que nós lemos, quando a palavra de Deus diz que nós não temos que ser ansiosos por nada, preocupados com o que comer, o que beber, o que vestir. Nós muitas vezes nos preocupamos com as riquezas dessa terra. Nos preocupamos que nós precisamos ganhar mais, nós precisamos crescer, eu preciso estudar, tudo isso é necessário. Eu preciso estudar, eu preciso crescer, eu preciso trabalhar, mas eu tenho que ter paciência na hora de colocar cada coisa no seu lugar. Eu tenho que ter o meu período para trabalhar, e eu tenho que trabalhar sim. Eu tenho que exercer a minha profissão sim. Eu tenho que ganhar o meu pão de cada dia para poder também, inclusive, com o valor que eu vou receber do salário que eu ganho, eu tenho que honrar a cada compromisso que eu tenho. Mas isso não pode se transformar numa batalha dentro de mim. E essa batalha dentro da pessoa, quando ela começa a crescer, ela transforma em ansiedade. E de ansiedade eu acredito que o próximo passo é a depressão. Por isso nós temos pessoas deprimidas ao extremo no nosso país. Principalmente no nosso país, nas grandes cidades do Brasil. Nós temos pessoas que vivem debaixo de uma depressão tremenda. Perdão. Então nós temos que tomar esse cuidado. Use a palavra de Deus como alicerce, para que você não tenha problemas com depressão, problemas com ansiedade. Use a palavra de Deus para dirigir a sua vida. Ouça homens e mulheres que sejam investidos da justiça de Deus, pessoas que são conhecedoras da palavra de Deus, que podem te trazer uma palavra que vai te mostrar um caminho novo. Não fique ansioso por qualquer coisa, não fique ansioso por causa das perdas, porque perdas acontecem. O que nós precisamos é ter a prudência de saber o que nós temos, aonde nós estamos investindo o nosso tempo, aonde estamos investindo as nossas forças, aonde estamos investindo nossas finanças, para que a gente saiba que, poxa, qual é o risco que eu corro? Tem muitas pessoas que elas investem o seu tempo, as suas finanças, acreditando que aquilo ali vai trazer um grande lucro para ela, e muitas vezes a pessoa toma um tombo. E esse tombo vai causar o quê? Vai causar depressão naquela pessoa, vai trazer angústia. Então nós precisamos fazer uma análise de tudo aquilo. Eu aprendi ao longo do tempo
Muitas vezes, algumas pessoas, até mesmo na minha casa, vamos fazer isso. Tá, vamos fazer. O que isso vai trazer de benefício para a gente? O que eu vou ter que investir? Quais são os riscos do meu investimento? Porque muitas vezes não compensa você fazer aquilo. Muitas vezes aquilo que você vai fazer, ele está te criando ali uma ilusão. Aí a pessoa acredita que aquilo vai ser bom. Por que muitas vezes o ser humano, ele chega no final do ano e ele resolve ir para o centro da cidade comprar coisas novas? E às vezes ele tem coisas em casa que ele nem usou. Aí ele vai por causa de uma propaganda, ele vai, ele compra. De repente aquilo ali ele descobre que fez uma bobagem, não devia ter gasto dinheiro naquilo. Só que ele já gastou e já investiu uma grande quantia daquilo que ele ainda vai ganhar para o ano seguinte. Vamos ter esse cuidado. Isso traz depressão, isso traz ansiosidade, traz aflição, amargura no coração da pessoa. E tudo isso se transforma muitas vezes numa doença. Quando a pessoa vai ver, ela está doente. Quando a pessoa vai ver, ela está perturbada por causa de coisas que ela deveria ter esperado que acontecesse naturalmente. Analisar cada uma delas para ver se aquilo realmente é necessário, se aquilo realmente vai trazer algum benefício, se aquilo realmente vai beneficiar a tua casa, a tua família. Isso chama-se planejamento. E quando nós planejamos os nossos estágios dentro dessa vida, a gente consegue fazer as coisas com muito melhores para a gente, sabe? Aquela questão de você muitas vezes ir pela ideia dos outros, mesmo que a pessoa te dê uma boa ideia, analise antes de você entrar, porque talvez uma ótima ideia que uma pessoa teve, talvez seja bom para ela. Talvez se você for naquele mesmo caminho, você não vai conseguir grande sucesso. Já vi pessoas que diziam assim: poxa, eu estou trabalhando nisso aqui, só que eu estou vendo uma pessoa tal, ela investiu em tal coisa e está dando certo, aí eu vou fazer também. E a pessoa vai sem medir as consequências, sem ver o investimento, sem ver se aquilo vai ser algo que ela vai conseguir fazer, porque às vezes tem isso também. Tem muitos meios de se ganhar dinheiro, de se enriquecer. Às vezes a pessoa pensa dessa forma: eu quero ser rico. Então tá bom, existem muitos meios para a pessoa enriquecer, licitamente, tá? De forma correta. Porém, você depende de algumas coisas para que aquilo dê certo. Você precisa primeiramente do planejamento. A outra coisa é: o meu amigo cresceu abrindo uma empresa de tal segmento, aí eu vou abrir também. E será que você tem talento para aquilo? Aí eu vou contar uma história de uma pessoa da minha família, uma pessoa muito amada, muito querida, que hoje se encontra nos braços do Senhor, que é minha mãe. A minha mãe era uma mulher guerreira, batalhadeira, uma mulher fantástica. Minha mãe lutou a vida inteira para poder ter as coisinhas dela. E por 2 vezes na vida, ela tentou trabalhar com comércio. Ela tentou ser comerciante. Dentro de qual segmento? Restaurante. Por quê? Porque ela era uma cozinheira de mão cheia. Ela era uma cozinheira que aonde ela ia, ela agradava qualquer pessoa que comesse a comida dela. As pessoas se encantavam. Que mão abençoada. Minha mãe, ela conseguia, de uma coisa pequena, fazer um negócio diferente. Tem muitas mulheres que têm esse talento, até homens também. E minha mãe entendia que por ela ter aquele talento, ela também seria um sucesso se ela conquistasse e comprasse um restaurante. E um dia ela conseguiu. Durante os primeiros meses a coisa caminhou até de uma forma natural. E depois veio a bancarrota até chegar à falência total, o endividamento. Por quê? Porque a pessoa, ela tem experiência numa cozinha. Para cozinhar, faz pratos maravilhosos, mas precisa ter gestão, que era uma coisa que na época nem se falava. A pessoa tem que saber, sabe? Ela tem que ser gestora, ela não tem que ser cozinheira. Você pode ser um excelente empresário sem nunca ter feito um determinado trabalho, desde que você seja um bom gestor. Por exemplo, a empresa que eu trabalhei, o proprietário dela não era engenheiro. Os filhos sim, se formaram. Uma das empresas, que foi a primeira praticamente na construção civil, foi a empresa que eu trabalhei durante vários anos. O dono da empresa, ele não era engenheiro, não era arquiteto,
Mas o homem tinha um talento para fazer aquilo andar para frente, que era uma coisa fora do comum. Os filhos que se formaram engenheiros não têm o mesmo talento, que não tiveram o mesmo talento que eles. Então a gente precisa ver qual é o teu papel naquela história. Você quer montar alguma coisa para você? Primeiramente veja se você tem talento para aquilo. Você tem que ter talento para alguma coisa. Faça um planejamento e veja a gestão que você vai ter que exercer ali. Você tem que ser um excelente gestor para que você possa manter as coisas no lugar. Assim é em tudo. Por exemplo, no nosso meio, tem muita gente que quer ser pastor. E a pessoa acha que para ser pastor basta ele abrir um espaço, colocar uma placa e esperar o pessoal chegar. Não funciona assim. Não funciona assim. Primeiro você tem que ter uma coisa chamada chamado. Se você não tiver chamado pastoral, esquece. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu sempre achava que a minha história dentro da igreja, eu ia fazer parte talvez do louvor, eu ia fazer parte de um grupo de oração, que eu fui da intercessão da igreja onde eu estive durante muitos anos. Eu poderia fazer evangelismo, uma série de coisas, mas eu nunca vi a mim mesmo como pastor. Até quando eu comecei a perceber algumas necessidades dentro de uma das igrejas que eu fui conduzido, dentro do ministério que eu faço parte. E aí, pelas necessidades que eu vi, eu comecei a me interferir naqueles negócios. Eu comecei, inclusive, a interferir com pessoas que estavam levando a coisa de qualquer maneira. E eu comecei a me incomodar com aquilo. E aquele incômodo meu foi o que mostrou para mim esse ministério pastoral. E aos poucos eu fui me adequando. E quando a gente se torna, vamos dizer assim, você é chamado pelo ministério para dirigir um trabalho pastoral, e você mais tarde, no decorrer dos anos, você vai perceber que realmente aquilo é para você ou não. Porque na realidade o pastor, ele não é somente um pastor, ele tem 24 horas para exercer durante o dia. O pastor, ele tem que ser psicólogo, ele tem que ser administrador, ele tem que ser engenheiro, ele tem que ser, sabe, muitas vezes pedreiro, muitas vezes tem que ser um transportador, de tudo isso. Então, eu vi que isso era uma coisa que acabou se adequando à minha vida. Eu entendi que Deus estava me chamando para uma grande obra. Eu lembro que no tempo que eu estava na vida profissional, na vida secular, eu fui treinado para isso. Porque eu trabalhava na construção civil, e a construção civil é um ramo de atividade que lida com muita gente. Então você tem que saber lidar com pressão, você tem que saber lidar com ansiosidade, você tem que saber lidar com gente. E pastor é a mesma coisa. Pastor não é aquele que sobe no púlpito para pregar e ponto final. Pastor é aquele que tem que ter uma vida totalmente direcionada por Deus para todos os pontos que a igreja precisa dele. Pastor não é aquele cara que pega o dízimo, vamos comprar aqui, comprar ali, vamos fazer ali, fazer lá. Ele tem que sentar e fazer as contas, ele tem que fazer um relatório daquilo, ver onde ele pode entrar, onde ele não pode, ver o que ele pode comprar agora, o que ele precisa comprar agora. O pastor é aquele cara que muitas vezes alguém vai trazer um problema para ele, e é um problema cabeludo, e o cara não pode falar, não dá para ter isso, aí eu não consigo atender, manda outro. Não tem. Você tem que ter disposição para aquilo. O pastor vai receber muitas vezes uma multa por causa de um barulho na igreja, ele tem que saber lidar com isso. Tudo isso é necessário para que a gente realmente consiga fazer a coisa certa. E aí eu volto para a questão da nossa mensagem, falando sobre ansiedade. Nós precisamos, principalmente pastores, precisa ser pessoas que não têm essa ansiosidade, tem que saber lidar com cada situação. A nossa vida hoje é muito corrida, mas essa vida corrida não pode tirar de nós esses valores, que é o valor da disciplina, sabe, o valor da gestão, o valor daquele que você sabe que você pode trabalhar e você pode fazer a coisa certa sem trazer prejuízo para a tua saúde. Então tudo isso precisa ser visto na nossa vida. Amém? Eu espero que você possa usar essa palavra que eu trouxe nesse dia, para que você faça uma análise na tua vida, como você tem vivido nos últimos tempos, qual é o tipo de ansiedade que tem tomado o seu tempo, que tem tirado você da tua realidade. Faça isso e com certeza
a palavra de Deus, essa daqui, ela vai conseguir te dar uma direção muito melhor. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra, Senhor. Obrigado por cada vida que está me assistindo do outro lado. Obrigado por cada família, cada homem, mulher, jovem, criança. Que a tua paz esteja presente em nossos corações. Que em nós seja feita a tua vontade. Tudo em nós seja para a glória do teu nome. Eu te peço neste dia e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Forte abraço. Beijo no coração. Até o próximo vídeo, permitindo Deus.